A casa estava em silêncio, com aquele tipo de tranquilidade que só aparece quando os pais viajam e deixam tudo sob responsabilidade do filho adolescente. Para ele, era a chance perfeita de convidar a namorada para passar o fim de semana juntos, longe de olhares curiosos, com filmes, comida e conversas até tarde. A sexta-feira passou leve, entre risadas e abraços no sofá. Nada parecia fora do lugar. O bairro era seguro, os vizinhos eram discretos e as janelas estavam todas trancadas. Mas aquela paz toda, que no começo era um presente, logo se transformaria em algo mais sombrio, quase sufocante. Ele não sabia, mas algo já estava prestes a mudar. Na madrugada de sábado, por volta das 2 da manhã, ela acordou primeiro. Ouviu um barulho leve, algo como passos apressados no andar de baixo. Achou que fosse imaginação. O silêncio que veio depois a convenceu disso, até que o som voltou, mais nítido, e dessa vez ele também ouviu. Ficaram imóveis, deitados, ouvindo juntos. Era como se alguém estivesse se movendo pela casa, mas tentando não ser ouvido. Os dois congelaram. O clima leve da noite anterior tinha se dissipado por completo. Ele pegou o celular com mãos trêmulas e ligou para a polícia. A espera pelos agentes foi longa, tensa, angustiante. Quando a polícia chegou, vasculhou o local inteiro. Nada. Nenhuma porta arrombada, nenhuma janela aberta, nenhum sinal de entrada forçada. Os oficiais foram cordiais, mas estavam claramente céticos. Pode ter sido o barulho da casa, madeira estalando, um deles sugeriu, tentando acalmar os jovens. Depois de uma vistoria superficial, eles foram embora, deixando uma recomendação genérica: fiquem atentos. Qualquer coisa, liguem de novo. Os dois subiram de volta para o quarto, mas dormir virou missão impossível. Cada sombra parecia se mover, cada rangido parecia suspeito. A noite virou um desfile de sobressaltos. O dia seguinte nasceu com uma luz fraca, como se o próprio céu estivesse desconfiado. Quando desceram para a cozinha, encontraram tudo aparentemente no lugar. Mas algo logo chamou atenção: a gaveta dos facões estava aberta. Não só aberta, vazia. Cada uma das lâminas maiores, aquelas usadas para cortar carnes ou abóboras, havia sumido. Nenhuma explicação. Nenhum bilhete. Nenhum sinal. A geladeira estava fechada, os armários intactos, mas as facas, aquelas simplesmente desapareceram. O clima ficou ainda mais pesado. Era como se a casa tivesse sido invadida por alguém que não tinha pressa. Alguém que talvez ainda estivesse por perto. A primeira ideia foi racionalizar. Talvez os pais tivessem guardado os facões em outro lugar antes de viajar. Uma ligação rápida bastou para eliminar essa hipótese. Claro que estão aí. Nunca tiramos as facas da gaveta, disse a mãe. Com o coração acelerado, ele respondeu com um tudo bem fingido. Ao desligar, o silêncio se tornou ensurdecedor. A sensação era clara. Alguém havia entrado naquela casa sem deixar rastro e levado objetos que poderiam ser usados como armas. Por quê? Para quê? Essas perguntas começaram a martelar na cabeça dos dois, sem pausa. Decidiram revisar as câmeras de segurança externas. Uma delas, posicionada na lateral da casa, havia parado de funcionar 2 dias antes. Coincidência ou sabotagem? A câmera da entrada da frente não mostrava nada estranho, só os dois entrando e saindo. Nenhuma figura desconhecida, nenhum movimento inesperado. Era como se quem estivesse ali soubesse exatamente onde pisar e como evitar ser visto. Essa possibilidade deixou tudo mais assustador. Não era uma invasão qualquer. Era alguém metódico, calculado e que talvez conhecesse bem a rotina da casa. Mesmo com o sol alto do meio-dia, a atmosfera ali dentro parecia escura.
A sensação de segurança foi substituída por uma constante vigilância. Passavam pelos cômodos em silêncio, atentos a qualquer som diferente, como se esperassem que algo saltasse das sombras. A comida perdeu o gosto, a televisão ficou desligada o dia todo, e até as brincadeiras entre o casal sumiram. A presença do medo era tão densa que parecia tocar a pele. Era como se houvesse alguém observando de longe, testando os limites do pavor. À noite, decidiram dormir no mesmo quarto, com a porta trancada e uma cadeira bloqueando a maçaneta. Um pequeno facão de churrasco, o único que havia restado, por acaso deixado no quintal dias antes, ficou ao lado da cama, como uma última tentativa de se sentirem protegidos. A luz do abajur permaneceu acesa. A cada barulho, eles se entreolhavam em silêncio, como se já tivessem combinado que qualquer ruído podia ser o começo de algo pior. E assim passaram mais uma madrugada sem dormir, presos dentro da própria casa, como reféns do medo. Na manhã de domingo, o sentimento era quase o mesmo de uma ressaca. Mas não uma de álcool, uma ressaca de tensão. Ela decidiu ir embora mais cedo, claramente abalada. Ele tentou parecer forte, mas a verdade é que mal conseguia respirar direito. Depois que ela se foi, andou pela casa em câmera lenta, reparando em pequenos detalhes. Um porta-retratos levemente fora do lugar, uma toalha caída no chão do banheiro. Será que tudo aquilo já estava assim? Ou será que alguém ainda estava ali, escondido? A mente começou a criar possibilidades perturbadoras. Durante o resto do dia, ele passou a ouvir sons que antes ignorava. O estalo do piso, o vento batendo contra as janelas, o barulho do portão abrindo ao longe. Tudo parecia ter um segundo sentido agora. Chegou a ponto de caminhar com uma chave de fenda no bolso. Mesmo com todas as portas trancadas, não se sentia protegido. A confiança que tinha naquele espaço se foi, levada junto com os facões. Ele se perguntou o tempo todo, por que alguém levaria só isso? O que isso queria dizer? Era um aviso? Um troféu? Um primeiro passo? Nos dias seguintes, tentou voltar à rotina. Foi difícil. Passou a trancar até o armário de roupas. Instalou câmeras novas, reforçou a tranca da porta dos fundos, comprou sensores de presença. Mas mesmo com tudo isso, o medo continuava ali. Era como se, de alguma forma, o invasor tivesse deixado um fragmento dele naquela casa. Um rastro invisível que não podia ser limpo. Ele sabia que não tinha sido uma ilusão. Algo real aconteceu. E, mais do que isso, ele sentia que aquilo não havia terminado. A casa agora tinha um segredo. E o mais perturbador de tudo era isso. Ninguém acreditava nele. Nem os pais, nem os vizinhos, nem os amigos. Todos achavam que foi exagero ou paranoia. Mas ele sabia. Sabia que alguém entrou ali, soube o que levar, e desapareceu como se nunca tivesse existido. E isso era o mais assustador. Porque se alguém consegue invadir sua casa, levar armas afiadas e sair sem deixar sinal, o que mais essa pessoa poderia fazer? O fim de semana que prometia ser leve e romântico acabou se tornando o início de um medo que ele nunca mais conseguiria apagar. A pequena cidade de São Bartolomeu era conhecida por suas lendas antigas e noites enevoadas. As casas, de arquitetura colonial, guardavam segredos há muito enterrados. No centro da cidade, uma loja de antiguidades chamava atenção por sua vitrine empoeirada e luz fraca. Era ali que, entre velhos rádios, relógios quebrados e retratos desbotados, repousava um boneco antigo, com olhos de vidro e pele de porcelana rachada. Ele usava um terno azul desbotado e tinha um sorriso torto, quase zombeteiro. As pessoas diziam que o boneco fora encontrado em uma casa incendiada, onde uma família inteira havia morrido. Desde então, ninguém o comprava. E, mesmo assim, ele sempre parecia limpo, como se alguém o cuidasse. Mas o mais estranho era o rumor que circulava entre os moradores. O boneco chorava sangue. Clarice era uma jovem professora de história que se mudará recentemente para a cidade. Amante de peças antigas, ela se encantou pela loja na primeira semana. O boneco a atraiu de maneira inexplicável.
Ela não ligava para lendas e dizia a si mesma que as histórias eram apenas fruto da imaginação de uma cidade supersticiosa. Depois de conversar com o Sr. Ambrósio, o velho dono da loja, ela decidiu comprar o boneco. Ele hesitou, olhou para ela por alguns segundos e disse: "Você não deveria levá-lo, menina. Ele tem tristeza nos olhos." Clarice riu, achando que era apenas parte do charme da loja. Pagou em dinheiro e levou o boneco em uma caixa de madeira antiga, envolto em panos vermelhos. Naquela noite, algo estranho começou a acontecer. Clarice deixou o boneco sentado em uma cadeira próxima à estante, em seu escritório. Durante a madrugada, foi acordada por um barulho abafado, como algo caindo no chão. Ao acender a luz, notou que o boneco estava no meio do corredor, longe da cadeira onde o deixará. Pensou que talvez o gato tivesse mexido, embora o animal estivesse dormindo tranquilamente ao seu lado. Devolveu o boneco à cadeira e voltou a dormir. No dia seguinte, encontrou uma mancha escura no chão de madeira, bem abaixo do boneco. Era vermelha, densa, e parecia sangue. Mas ela descartou a ideia rapidamente, achando que talvez fosse tinta antiga escorrendo da peça. Mesmo assim, um calafrio percorreu sua espinha ao tocar o líquido. Nos dias que se seguiram, Clarice começou a ter pesadelos recorrentes. Em todos, ela estava em um quarto escuro, com paredes que choravam sangue, e o boneco aparecia ao seu lado, sussurrando coisas que ela não compreendia. Acordava suando, ofegante, com a sensação de estar sendo observada. O boneco continuava se movendo pela casa, aparecendo em locais diferentes do que ela lembrava ter deixado. Chegou a trancar o escritório à noite, mas pela manhã a porta estava sempre entreaberta, com o boneco na soleira. Um dia, ao examinar o rosto do boneco com mais atenção, notou que os olhos estavam vermelhos, como se houvesse líquido por trás do vidro. E então, pela primeira vez, viu uma lágrima de sangue escorrer pela bochecha de porcelana. Assustada, Clarice levou o boneco de volta à loja. Ambrósio recusou-se a aceitá-lo de volta. Uma vez que ele escolhe alguém, não há devolução. Ele está com você agora. A voz do velho soava mais como um aviso do que uma explicação. Ela tentou jogá-lo no lixo, deixá-lo em uma praça, até enterrá-lo no quintal. Mas, invariavelmente, o boneco reaparecia em sua cadeira, olhando para ela com aquele sorriso torto e os olhos lacrimejantes. O gato passou a evitar o escritório e começou a miar desesperadamente à noite, encarando o corredor com o pelo eriçado. Clarice não sabia mais o que era real. As luzes piscavam, objetos caíam, e havia risadas infantis ecoando pela casa vazia. Certa noite, desesperada, Clarice resolveu investigar a origem do boneco. Foi até os arquivos públicos da cidade e descobriu o registro de um incêndio há 30 anos. A casa queimada era de uma família chamada Monteiro, cujo filho, Elias, havia desaparecido. O boneco, segundo os arquivos, pertencia ao menino e foi encontrado intacto em meio aos escombros. Acreditava-se que Elias tivesse morrido, mas o corpo jamais foi localizado. Vasculhando mais, encontrou um relato de um antigo investigador que sugeria que o menino sofria maus tratos e que o boneco era seu único amigo. O diário do investigador mencionava sonhos estranhos, visões e até suicídios de pessoas que haviam tentado se desfazer do boneco. Clarice sentiu o sangue gelar nas veias. Ao retornar para casa, encontrou a porta aberta e luzes acesas. O boneco estava em pé, no centro da sala, com os olhos completamente vermelhos e as bochechas manchadas de sangue seco. Era como se tivesse chorado a noite toda. Ela tentou fugir, mas tropeçou em algo no corredor. Eram fotos antigas, espalhadas pelo chão, mostrando um garoto loiro segurando o boneco e sorrindo. Mas o que mais assustou Clarice foi ver, entre as fotos, uma imagem sua, tirada dentro da casa, sem que ela lembrasse de quando fora feita. Na foto, o boneco estava em seu colo. A sensação de ser observada agora era constante. Dormir se tornará impossível. Sua saúde começou a se deteriorar, e suas mãos tremiam mesmo em repouso. Determinada por fim à maldição, Clarice procurou uma antiga benzedeira que vivia nos arredores da cidade. Dona Hilda, uma senhora cega que dizia ver mais do que olhos normais enxergam, tocou no boneco e imediatamente se afastou. Isso não é um brinquedo. É um corpo. A alma da criança está presa aqui, chorando por justiça. Clarice perguntou o que poderia fazer. A benzedeira explicou que o espírito precisava ser liberto com um ritual de passagem,
mas isso exigiria enfrentar as lembranças e dores do garoto. Clarice teria que dormir com o boneco ao seu lado e permitir que ele lhe mostrasse a verdade. Você vai sonhar com a dor dele. Vai viver o que ele viveu. E se aguentar, ele será liberto. Naquela noite, Clarice deitou com o boneco sobre o peito e adormeceu. Sonhou que era o pequeno Elias, trancado em um quarto escuro, ouvindo os gritos de seus pais, os socos na porta, os choros abafados. Sentiu fome, frio, medo. Viu-se sendo queimado junto com os móveis enquanto abraçava o boneco e implorava por socorro. Viu os olhos dos pais distorcidos pelo ódio e ouviu o riso cruel do pai que ateou fogo à casa. A dor era real, a pele ardia, o ar faltava. No fim, quando tudo virou cinza, viu-se pequeno e ensanguentado, estendendo os braços para Clarice, pedindo para sair dali. Ela acordou aos gritos, com lágrimas nos olhos, sentindo o cheiro de fumaça ainda no quarto. O boneco agora estava deitado ao seu lado, imóvel, mas seus olhos estavam vazios, como se algo tivesse finalmente partido. Clarice chamou a benzedeira, que confirmou: ele foi embora. Você viu o que ninguém quis ver. E ele agradece. Com uma cerimônia simples, enterraram o boneco no antigo terreno da casa dos Monteiro, agora coberto de mato. Clarice se sentiu mais leve, como se uma sombra tivesse se afastado. A partir daquele dia, as noites voltaram a ser silenciosas, e os sonhos, calmos. O gato voltou a ronronar tranquilo, e a casa parecia mais iluminada. Mesmo assim, Clarice não conseguia esquecer os olhos do menino, seu desespero, sua dor. Passou a se dedicar a ajudar crianças vítimas de maus tratos, como forma de honrar o pequeno Elias. Contava sua história apenas a quem realmente acreditava no invisível. Nunca mais comprou nada de lojas de antiguidades, e evitava qualquer objeto com olhos. Às vezes, sentia a presença do menino em momentos difíceis, como se ele ainda protegesse. Um vento leve, um sussurro ao pé do ouvido, um brinquedo caído no chão. Mas nunca mais houve sangue. Anos depois, a loja de antiguidades foi fechada, após Ambrósio ser encontrado morto em circunstâncias estranhas. Entre os objetos deixados para trás, estava um novo boneco, ainda na caixa, com olhos verdes e um leve sorriso no rosto. Nenhum rastro de sangue, nenhuma rachadura. Mas quem passava pela vitrine jurava que, às vezes, ele piscava. E, à noite, ouvia-se um choro fraco vindo lá de dentro. A casa de Cecília era igual a tantas outras da vizinhança. Fachada bege, jardim bem cuidado, portão eletrônico sempre trancado. Eram daqueles bairros onde todo mundo se cumprimenta pelo nome e os cachorros passeiam soltos pelas calçadas. Aos olhos de qualquer um, aquilo ali era sinônimo de paz. Mas o que ninguém imaginava é que, por trás daquela rotina pacata, havia algo que fugia completamente da lógica. Cecília sempre dizia que tinha sorte de morar num lugar assim. Até que, um dia, tudo começou a mudar, aos poucos, como quem não quer chamar atenção. E foi essa lentidão que fez o medo se esconder bem no meio da normalidade. O primeiro sinal foi tão pequeno que ninguém deu importância. Uma mulher, de vestido floral, parada na esquina oposta à casa de Cecília, todos os dias no mesmo horário. Ela não fazia nada além de observar. Um olhar fixo, sem expressão, que parecia atravessar qualquer um que passasse. Quando Cecília comentou com os pais, eles riram. Deve estar esperando alguém, filha. Mas ela sabia que não era isso. Aquela mulher não olhava ao redor, nem ao celular. Só olhava a casa. Aquilo despertou um incômodo que ela tentou ignorar, mas que crescia toda vez que via o vestido floral à distância. Depois vieram os ruídos. Sons leves durante a madrugada, como se alguém andasse devagar pelo quintal, evitando fazer barulho. O pai chegou a sair armado com um pedaço de cano, vasculhou o terreno inteiro e não encontrou nada. Deve ser gato, disse ele. Mas Cecília sabia distinguir passos de patas. E aqueles passos, por mais suaves que fossem, tinham cadência, tinham direção. Estavam rondando a casa como quem estuda uma entrada. A cada noite, o som parecia mais próximo. A cada manhã, ela acordava mais certa de que algo estava prestes a acontecer. Ela tentou gravar os ruídos com o celular. Mas, no dia seguinte, os áudios estavam apagados. Deve ter sido erro seu, disseram os amigos. Mas ela jurava que não.
Começou a anotar tudo num caderno: horário dos sons, posição da mulher de vestido floral, qualquer coisa que parecesse fora do comum. Era o seu jeito de tentar manter o controle, de mostrar para si mesma que não estava ficando paranoica. E, ao fazer isso, começou a notar padrões. A mulher sumia nos dias em que os ruídos cessavam, e aparecia sempre no mesmo ponto, como se estivesse esperando algo acontecer lá dentro da casa. Cecília passou a dormir com as luzes acesas. Trancava janelas, checava cadeados, arrastava móveis contra portas. Os pais diziam que era exagero, que ela estava vendo coisas. Mas, em silêncio, também começaram a trancar mais cedo. A sensação de segurança estava começando a ruir, e ninguém queria admitir isso. A verdade é que o medo já tinha se instalado ali, só que vinha disfarçado de precaução. Quando a gente tem medo, costuma chamar de melhor prevenir. E foi exatamente assim que a normalidade começou a desaparecer, centímetro por centímetro, sem que ninguém percebesse. Num sábado à noite, enquanto assistiam a um filme, a energia caiu por 3 minutos. Só na casa deles. O quarteirão todo seguia iluminado. Os pais foram verificar o disjuntor, mas não havia sinal de pane. Quando a luz voltou, Cecília notou uma coisa estranha. A porta da varanda estava entreaberta. "Você esqueceu aberta?", perguntou o pai. Ela negou com veemência. Aquilo nunca acontecia. E a fechadura? Arrombada. Mas nada foi levado. Nada estava fora do lugar. Como se alguém tivesse entrado, olhado tudo com calma, e saído. Aquilo não era um assalto comum. Era outro tipo de presença. O bairro inteiro se mobilizou. Colocaram câmeras, contrataram segurança particular, criaram um grupo de WhatsApp. Mas mesmo com tudo isso, a sensação de ameaça não desaparecia. Porque o perigo ali não vinha de alguém querendo dinheiro ou objetos. Era outra coisa. Algo que não podia ser explicado com boletins de ocorrência. A mulher do vestido floral desapareceu. Sumiu como se nunca tivesse existido. Mas os ruídos, vez ou outra, ainda voltavam. Mais fracos, mais espaçados, como se quem quer que fosse estivesse apenas esperando. A polícia foi chamada, claro. Fizeram perguntas, checaram a casa, analisaram a vizinhança. Mas saíram sem respostas. Disseram que não havia provas de invasão, nenhum vestígio, nada. Como explicar isso a alguém de fora? Como convencer uma autoridade de que o perigo está ali, mesmo quando tudo parece perfeitamente normal? É difícil explicar o medo que nasce sem motivo aparente. É ainda mais difícil admitir que, às vezes, o que mais assusta é aquilo que não conseguimos ver. Ou aquilo que vemos, mas preferimos fingir que não está ali. O tempo passou. E a rotina tentou se encaixar de novo. Mas Cecília nunca mais foi a mesma. Nunca mais confiou plenamente em sua casa. Cada barulho à noite, cada sombra mal iluminada, trazia de volta a sensação de que algo ainda espreitava. Não era um trauma visível. Era uma inquietação silenciosa, que morava ali, entre os gestos cotidianos. Como se a própria casa tivesse absorvido o medo, tornando-se parte dele. Como se o normal fosse, agora, o próprio alerta. Cecília tentou seguir em frente. Mas sempre que alguém dizia que o bairro era seguro, ela sentia um calafrio. Sabia, melhor do que ninguém, que o perigo nem sempre faz barulho. Que ele pode se esconder entre os galhos do jardim, entre os sorrisos dos vizinhos, entre as falhas da energia. E o pior, pode ficar ali, observando, esperando o momento certo para voltar. Por isso, ela manteve o hábito de checar janelas, de deixar luzes acesas. Não por medo, mas por respeito àquilo que viu e sentiu. Por respeito à verdade que ninguém queria encarar. Porque a normalidade é frágil. E é justamente onde nos sentimos mais seguros que estamos mais vulneráveis. A ilusão de controle é o que nos impede de perceber os sinais. E Cecília, agora, enxergava sinais por toda parte. Um carro parado tempo demais, um estranho que passa 2 vezes, uma janela aberta sem explicação. Não era mais paranoia. Era vigilância. Era sobrevivência. Era o preço de quem sabe que, por trás da cortina da rotina, algo pode estar espreitando, sempre pronto para agir no momento exato em que você baixar a guarda.
Era uma daquelas festas de fim de verão que pareciam tiradas de um filme. O som alto misturado às gargalhadas dos convidados, as luzes coloridas penduradas no quintal e o cheiro de churrasco dominando o ar. Lucas estava ali, no meio de tudo, meio tímido, observando mais do que participando. A festa era na casa da namorada, Júlia, e ele ainda se sentia um pouco deslocado entre os amigos dela. Mesmo assim, tudo estava indo bem. Até o momento em que ele notou um homem parado no portão da frente. O sujeito estava vestido de forma simples, uma camisa bege meio desbotada e calça jeans surrada. Mas o que chamou a atenção de Lucas foi o olhar, fixo, direto, quase sem piscar. Enquanto todos entravam pelos fundos, como Júlia havia instruído, o homem parecia não se importar com as convenções da festa. Ele se aproximou devagar, sem sorrir, e quando Lucas foi até ele, pensando que fosse alguém perdido, o homem fez uma pergunta seca: os pais da Júlia estão em casa? E então completou: Cláudia e Renato, certo? Lucas congelou por um instante. O nome dos pais de Júlia não era algo tão fácil de se saber, e o tom com que o homem falou não era de alguém que os conhecesse com afeto. Era frio, controlado demais. Ele respondeu que os pais dela tinham viajado no dia anterior, e que a festa era só para amigos. O homem franziu o senho, agradeceu com um aceno curto e foi embora, virando a esquina a pé. Não disse quem era, não deixou recado, nem sequer olhou para trás. Lucas ficou ali parado, com uma sensação incômoda na barriga. Quando voltou para a festa, tentou comentar o ocorrido com Júlia, mas ela estava animada demais, distraída com os amigos. Ele resolveu não estragar o clima. Ainda assim, não conseguia tirar aquele homem da cabeça. A noite foi passando, o som aumentou, os jogos começaram, e aos poucos Lucas tentou se convencer de que talvez fosse apenas um conhecido dos pais dela, alguém que se confundiu de data. Mas a dúvida não sumia. Era como se alguma parte dele soubesse que aquela visita não foi por acaso. A madrugada já avançava quando a festa começou a esvaziar. Os convidados iam embora um a um, deixando apenas os mais íntimos na parte de trás da casa. Júlia estava colocando mais gelo no cooler quando Lucas ouviu a campainha tocar. Por instinto, ele olhou para o fundo, onde estavam todos, e depois para a porta da frente. Ninguém jamais usava aquela entrada, principalmente porque a casa tinha avisos por todo lado orientando os convidados a usarem os fundos. Aquilo soou estranho de imediato. Ele ficou parado por um instante, em silêncio, esperando talvez que fosse um engano, que ninguém tivesse realmente tocado. Mas a campainha tocou novamente, desta vez com insistência. Júlia ouviu e apareceu com uma expressão surpresa. Estranho, ninguém vem pela frente, disse, franzindo a testa. Lucas se adiantou e disse que ele iria atender, mas por dentro o coração batia rápido. Quando chegou à porta e espiou pelo olho mágico, não viu ninguém. Abriu com cautela. A rua estava deserta. O clima da festa havia mudado de repente. A música ainda tocava, mas parecia mais baixa. O riso dos convidados soava abafado. Lucas fechou a porta devagar, tentando entender o que estava sentindo. Não era medo, exatamente. Era uma sensação de que algo tinha sido evitado por pouco. Como se tivesse passado uma linha invisível e voltado a tempo. Foi até o portão da frente, olhou para os dois lados da rua, e não viu absolutamente ninguém. Nem um carro, nem um cachorro passando. Nada. Quando voltou, resolveu contar para Júlia sobre o homem mais cedo. Ela empalideceu ao ouvir a descrição e os nomes dos pais sendo mencionados. Disse que aquele tipo de coisa nunca tinha acontecido, e que ninguém além dos mais próximos sabia que eles tinham viajado. Perguntou se Lucas lembrava do rosto do homem, mas ele só conseguia lembrar dos olhos. Aqueles olhos sem emoção, como se não houvesse nada lá dentro. Júlia tentou rir para aliviar a tensão, mas o riso saiu fraco. Naquela noite, depois que todos foram embora e a casa ficou em silêncio, Lucas não conseguiu dormir. Ele ficava olhando para a porta, esperando ouvir a campainha de novo. O som da campainha, aliás, parecia ecoar na memória dele como um alerta. Júlia dormia ao seu lado, serena, mas Lucas tinha a sensação de que ainda estavam sendo observados. E então, às 13h22 da manhã, ele ouviu um rangido vindo da varanda da frente. O som de alguém pisando devagar, com cuidado. Ele se levantou devagar, sem fazer barulho. Pegou o celular, mas a tela estava apagada, travada, e não respondia.
Foi até a janela com o máximo de silêncio que conseguiu. O tapete da sala abafava os passos. Quando chegou à cortina, puxou devagar e espiou por uma fresta. Não havia ninguém. Ou melhor, parecia não haver. Mas o ar estava pesado, carregado, como se alguma coisa tivesse estado ali até poucos segundos antes. Como se tivesse se afastado no momento exato em que ele abriu a cortina. No dia seguinte, Lucas tentou agir normalmente, mas algo tinha mudado dentro dele. A festa parecia distante, como se tivesse acontecido há semanas. A alegria, os risos, tudo soava fora de lugar agora. Júlia tentou brincar com a situação, mas ele não riu. Estava certo de que tinham escapado de algo terrível, mas não sabia exatamente do que. E o pior, tinha certeza de que aquilo não tinha terminado. Era apenas o começo de algo muito maior, que estava se preparando para voltar. E da próxima vez, talvez não tocasse a campainha.